pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Quero começar desde já agradecendo à comissão organizadora do evento, né, pelo convite. É sempre bom falar da Caatinga, a região onde toda a minha carreira acadêmica foi desenvolvida, né, desde a graduação, minha monografia, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, todos foram na Caatinga. Então, na verdade, eu vou fazer, dentro de 20 minutos, né, o que dá para fazer é um panorama geral, né, um panorama atual sobre a biodiversidade da Caatinga. E aí, algumas informações a professora Rosana já trouxe, né? Eu tenho alguns dados mais atualizados, por isso que eu vou falar também sobre isso. Então, em primeiro lugar, o que é a Caatinga, pessoal? A Caatinga é uma região ecológica, ou uma região fitogeográfica. No Brasil, adota-se a classificação de bioma, tá certo? Né, o Ministério do Meio Ambiente e o IBGE adotam as regiões fitogeográficas brasileiras como biomas. Então, dessas regiões, nós temos a Caatinga, que, dentre elas, é a única que está inteiramente dentro do território brasileiro. Como vocês podem ver na imagem, né, ela abrange boa parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, todo o estado do Ceará, certo? Como vocês podem ver na imagem em laranja, e também a porção norte ali do estado de Minas Gerais. E a extensão territorial, né, 912.529 km², o que dá mais ou menos aí 11% do território brasileiro, isso dados de 2017, certo? Teve uma atualização nos limites territoriais do bioma. E assim, né, isso a professora Rosana falou já, né, o termo Caatinga vem do Tupi-Guarani, significa floresta branca, justamente por esse aspecto da vegetação durante o período seco, né, as árvores perdem as folhas, né, uma vegetação decídua. Então, na estação seca, você tem a maioria das plantas perdendo as folhas e adquirindo esse aspecto esbranquiçado da paisagem, certo? E, assim, a caatinga mais típica, né, que a gente vê, eu coloquei algumas imagens aqui, né, é muito comum a presença de cactáceas, de vegetação arbustiva, bromeliáceas e os afloramentos rochosos, que são bem característicos, né? Bem, mais de 28 milhões de pessoas habitam a Caatinga, isso são dados de 2010, então isso dá mais ou menos 14,5% da população brasileira. Infelizmente, a região que tem os menores índices de desenvolvimento humano, né, a região mais pobre do país, e mais de 60% da Caatinga já foi modificada por atividades humanas insustentáveis, né? O uso insustentável da terra tem levado a esses problemas ambientais. Um deles é a formação de núcleos de desertificação, ou seja, o uso tão intensivo do solo por meio da agricultura itinerante, da pecuária, isso faz com que o solo não consiga se regenerar, né? A vegetação não consegue nascer, e aí você forma esses núcleos de desertificação. E além disso, temos o problema que as áreas protegidas, né, as unidades de conservação, as reservas, os parques, as estações ecológicas, cobrem apenas 7,4% da região. Então, além de ser a região mais pobre, uma região que já tem um nível de degradação alto, você tem a menor porcentagem de áreas protegidas dentre todas as regiões fitogeográficas do Brasil. O clima da Caatinga é bem característico, né? É um clima semiárido, quente e seco, com médias de precipitação aí variando entre 600 e 1.000 milímetros. Existem regiões mais mésicas, né, com temperaturas mais ou menos, principalmente nas serras, né, nos topos das serras. E também tem regiões bem mais áridas, onde essas médias de precipitação são abaixo dos 600 milímetros. Além dessa sazonalidade, que é muito marcante, como vocês podem ver nas imagens aí, né, uma mesma paisagem no período chuvoso e no período seco, tem também a questão da imprevisibilidade na distribuição dessas chuvas. Ou seja, tem ano que chove muito acima da média, tem ano que chove bem abaixo da média. Nessa última década tivemos uma grande seca, né, que ocorreu na Caatinga, iniciando lá em 2012 e durando aí pelo menos 5 ou 6 anos, com precipitações abaixo da média.
E assim, a nossa fauna e a nossa flora são adaptadas a esse clima semiárido e essa sazonalidade. E não só a fauna e a flora, né? O sertanejo, ele também é resiliente e adaptado a esse tipo de clima. Bem, o que é a caatinga num contexto global, né? Obviamente que na classificação brasileira, né, adotada pelo IBGE, a caatinga é um bioma, assim como é o Cerrado, assim como é a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal e os Pampas. Mas no contexto global, a caatinga ela está dentro de um bioma que é chamado floresta tropical sazonalmente seca, como vocês podem ver na imagem aí em azul. Então vejam que temos florestas tropicais sazonalmente secas também em outras regiões da América do Sul, como por exemplo ali, e também na América Central, como vocês podem ver ali na região do México. E também temos floresta seca na África, numa pequena porção da África, do leste da África, e também na Ásia, certo? E qual é a principal característica desse tipo de bioma, floresta seca? Além do clima, né, semiárido, você tem a vegetação decídua, né, a vegetação que perde as folhas no período seco. Mas assim, a caatinga ela não é só floresta seca. Temos enclaves, né, áreas de exceção dentro da caatinga, como os brejos de altitude, por exemplo, né, que são manchas de floresta tropical úmida, que a gente tem, por exemplo, no Ceará, temos em Pernambuco, Paraíba, e também temos enclaves, né, manchas de savanas, né, manchas de cerrado e também de campos rupestres. E assim, pode soar estranho para algumas pessoas, né, você encarar a caatinga como uma floresta, mas na verdade é de fato o que a caatinga é, ou pelo menos o que ela já foi. Como eu já falei, mais de 60% da região já foi impactada. Então, o que antes a gente tinha uma floresta, realmente uma mata contínua, hoje a gente tem áreas mais abertas, com vegetação predominantemente arbustiva, com vários núcleos de desertificação. Então, a caatinga, na verdade, ela não é homogênea. A gente tem um mosaico, na verdade, de diferentes fitofisionomias, né? São 135 áreas geoambientais que são agrupadas em 9 ecorregiões. Então, na região de Acari, por exemplo, a gente está na depressão sertaneja setentrional, já com uma sobreposição aí com o início do Planalto da Borborema, certo? Que são duas ecorregiões diferentes da Caatinga. Nas outras vocês conseguem ver aí no mapa, certo? E assim, a heterogeneidade ambiental é muito grande. Então, como eu falei, a gente tem áreas de Caatinga mais típicas, como aí vocês podem ver Curaçá, na Bahia, Serra Negra do Norte, também no Rio Grande do Norte. A gente tem os enclaves de mata úmida, como em Areia, Paraíba, né, que é um brejo de altitude. Temos também as outras áreas de exceção que eu falei, né? Então, por exemplo, aqui em Abaíra, na Chapada Diamantina, é uma área de campo rupestre, né, nos topos lá nas áreas mais altas da Chapada Diamantina, e também manchas de cerrado, como Ipiatã, na Bahia, também, uma área lá na Chapada Diamantina, e Xique-Xique, na Bahia, a gente tem áreas de dunas, né, são as dunas do Rio São Francisco, né, formações dunares associadas às margens do rio. E a biodiversidade? O que temos de biodiversidade na Caatinga? Né? Existe uma visão histórica de que a Caatinga é pobre em biodiversidade justamente por ser um ambiente inóspito, né? Um ambiente difícil, um clima marcante semiárido. Mas, na verdade, o que faltava na Caatinga era pesquisa. Era pesquisa científica que faltava aqui. Com o incremento dessas pesquisas, especialmente nas últimas 2 décadas, a gente está conseguindo obter uma visão muito mais próxima da realidade do que nós temos de biodiversidade. Como vocês podem ver nesses gráficos aqui, né, tanto para mamíferos quanto para anfíbios, né, a gente tem aí a caatinga aparecendo como entre as regiões menos estudadas, certo? Mas vejam esse dado aqui de 2017, aqui num contexto mais geral, né, pesquisas na Caatinga, não só com biodiversidade, mas de uma forma mais geral. Vejam o crescimento exponencial que está tendo de pesquisa a partir do ano 2000. Então,
a gente tem uma visão bem mais próxima da realidade, como eu falei, né, da biodiversidade. E outra coisa, essa visão de que a Caatinga é pobre, ela também está relacionada ao fato de comparar a nossa região com áreas de floresta tropical úmida, como a Amazônia e Mata Atlântica. A gente não tem como comparar a Caatinga com a Amazônia nem com a Mata Atlântica. É até desleal esse tipo de comparação, né? A maior biodiversidade do mundo está nessas áreas de floresta tropical úmida. A gente tem que comparar a Caatinga com outras áreas de floresta seca, aquelas que eu mostrei lá naquele mapa do mundo, né? E quando a gente compara, aí sim a gente vê, né, a nossa biodiversidade, como ela se destaca em comparação com outras áreas de floresta seca pelo mundo. Bem, então eu vou falar agora um pouquinho sobre cada grupo, certo, da biodiversidade, começando pela flora. E o que a gente tem de flora? Vejam os dados atuais, como aumentou o número de espécies da flora, né? Há, sei lá, 15 anos atrás a gente tinha em torno de 1.000 espécies de vegetais catalogadas para o bioma Caatinga. Mas vejam o que a gente tem atualmente, né? Como eu falei, com incremento de pesquisa. Então, são 4.662 espécies de plantas com flores, né? Plantas angiospermas, catalogadas para a Caatinga como um todo. Como um todo, considerando as áreas de exceção, né? Os brejos de altitude, as manchas de cerrado, campo rupestre. Se a gente considera só as áreas com floresta tropical sazonalmente seca, né, as áreas de caatinga típica, né, caatinga stricto sensu, aí a gente tem um número de 3.150 espécies. E o que se destaca também é o número alto de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem na caatinga. Você não encontra essas espécies, pelo menos de forma natural, em nenhuma outra região do Brasil nem do mundo, certo? Então, a porcentagem de endemismo é alta, e aí algumas espécies mais conhecidas, né, eu coloquei aqui para exemplificar. Se destaca muito as cactáceas também, né, além das árvores, as cactáceas e as bromélias. Esse estudo aqui é só para, se alguém, eu não vou entrar muito em detalhes pelo tempo, mas se alguém quiser saber um pouco mais sobre a flora, né, esse estudo catalogou tudo que a gente conhece sobre biodiversidade florística, e ele mostrou o seguinte, que na verdade a caatinga ela é muito heterogênea em flora. Né? As espécies que ocorrem numa região não são as mesmas que ocorrem em outra região. Claro, tem aquelas espécies mais amplamente distribuídas, mas você tem espécies mais locais, né, mais localizadas. E o estudo ele identificou 9 regiões diferentes dentro da caatinga e mostrou que o grau de aridez é o principal determinante dessas diferenças, dessa heterogeneidade dentro do bioma. E sobre os peixes, pessoal? Quais são os peixes da Caatinga? Aqui é onde está a maior curiosidade sobre o bioma, porque assim, a gente tem a maior parte da rede hidrográfica da Caatinga é intermitente, né? Os rios, eles são intermitentes, eles correm na época de chuvas, mas na época seca eles secam, né? Mas olha só que coisa interessante, a gente tem 386 espécies de peixes na Caatinga, e olha o grau de endemismo, a porcentagem de endemismo, 203 são endêmicas, só ocorrem aqui. Isso dá mais de 50%. É a porcentagem maior de biodiversidade endêmica está entre os peixes. E aqui, mais uma vez, eu destaco, né, a necessidade de pesquisa. Né? Dessas 386 espécies, 77 foram descobertas a partir do ano de 2001. E assim, a heterogeneidade também aqui é bem marcante, né? Somente 14 espécies estão amplamente distribuídas nas 4 ecorregiões de água doce, como vocês podem ver aqui, né? Em azul, em rosa, amarelo e em verde, né? São 4 regiões distintas, só tem 14 espécies que ocorrem em mais de uma região dessa. Aqui alguns exemplos de espécies endêmicas, né? Essa espécie de peixe cascudo, essa piaba que recebeu o nome de Serrapinus potiguar, porque ela foi descrita aqui no Rio Grande do Norte, é endêmica, e outras espécies aqui como o saguiru e a curimatã. Sobre os anfíbios, nós temos 98 espécies catalogadas, e todos esses dados que eu estou falando são de 2017. Então na verdade já está acima disso.
porque já teve espécie nova descoberta nesses últimos 3 anos. Mas, segundo dados de 2017, 98 espécies, 20 delas endêmicas, e se a gente considerar só as áreas de caatinga stricto sensu, esse número é de 56 espécies. Mais uma vez, dessas 98, 22 foram descritas a partir do ano 2001. Então, alguns exemplos aqui, né, espécies mais conhecidas na região do Seridó, né, o sapo cururu, Rhinella dime, né, essa outra espécie de sapo cururu menorzinha, né, o Rhinella granulosa, a gia, né, o Leptodactylus macrosterno, o caçote, que talvez seja o bicho mais ouvido, né, um bicho que canta muito em área urbana também, a perereca de banheiro, a perereca de capacete, a perereca macaco, essa aqui está entre as mais belas, né, o sapinho de areia, o sapo manteiga e o sapo pipa. Sobre os répteis, são 222 espécies, dessas 68 endêmicas, né, são 79 lagartos, 112 serpentes, 23 anfisbenas. Para quem não conhece, anfisbena está aqui uma foto de uma anfisbena, né, nome popular cobra de 2 cabeças, né, mas ela, na verdade, ela não é uma serpente, né, ela é um lagarto especializado, né, ao modo de vida subterrâneo, ele não tem patas. E, além disso, 5 quelônios e 3 crocodilianos. Então, espécies típicas da região do Seridó, né, a lagartixa de Lagedo, o calango, né, o calanguinho de rabo vermelho, a briba de folhiço, e algumas serpentes aqui como a coral falsa, a coral verdadeira, a jararaca da seca, né, que é uma espécie endêmica. Essa jararaca ela só ocorre na Caatinga, a corre-campo e a cobra de 2 cabeças. Sobre as aves, pessoal, aqui é onde está a maior biodiversidade de fauna, são 548 espécies, apesar do endemismo não ser tão alto, mas é um número bem significativo de espécies de aves. Dessas, 509 são residentes, ou seja, são espécies que se reproduzem na Caatinga. E, além disso, tem 32 espécies catalogadas como visitantes, ou seja, são bichos que migram e que, em algum momento, eles passam pela região da Caatinga, né? 22 espécies do hemisfério norte e 10 do hemisfério sul. E, além disso, vejam que a riqueza local ela é muito alta. As áreas que têm menor riqueza de aves têm 90 espécies. Numa região só, você encontra no mínimo 90 espécies diferentes de aves. Isso pode variar até 259 espécies. E, por último, os mamíferos da Caatinga, não menos importantes, tá certo? São 181 espécies. Aqui, mais uma vez, vejam o incremento de número de espécies conhecidas para o bioma. Em 1989, que inclusive foi o ano que eu nasci, né, a gente tinha 81 espécies catalogadas para a Caatinga. E hoje a gente tem 183. A maioria das espécies de mamíferos está no grupo dos morcegos, com 90 espécies, e os roedores, 41 espécies. Essas 4 imagens aqui de cima são bichos endêmicos da Caatinga, né? O ratinho de nariz vermelho, o mocó, endêmico da Caatinga também, essa espécie de morcego, e o único primata endêmico da Caatinga é essa espécie aqui, o guigó da Caatinga, que é um bicho que ocorre lá na região da Bahia e Sergipe. E, além disso, nós temos outras espécies mais amplamente distribuídas, mas que são espécies marcantes da fauna, como a onça parda, que é um bicho que já foi bem mais distribuído pelo bioma. Hoje ele está mais restrito a algumas áreas, né, em virtude dos conflitos com seres humanos e os impactos no bioma que reduzem a vegetação. O gato do mato pequeno, o maracajá, o veado catingueiro, a raposa, né, o cachorro do mato, tamanduá-mirim e a tacaca. Então, assim, resumindo, né, a Caatinga ela ocupa a maior porção da região Nordeste, cerca de 10 a 11% do território brasileiro, e abriga mais de 28 milhões de pessoas. É a região mais pobre do Brasil, com os menores índices de desenvolvimento humano. Mais da metade da Caatinga já está impactada devido a esse uso insustentável dos recursos naturais, e menos de 10% de sua extensão é protegida por unidade de conservação. Mas, apesar de todos esses problemas socioambientais, a Caatinga ainda abriga uma rica biodiversidade e com um número significativo de endemismos,
quando a gente compara com outras regiões sazonalmente secas, de floresta sazonalmente seca pelo mundo. Então, essas são as referências que eu usei e fico aí disponível para questionamentos.